Na mesma semana, 3 coisas aconteceram ao mesmo tempo. 55 militares americanos foram autorizados a entrar no Brasil com armas e munições. No Pacífico, um ataque dos Estados Unidos matou mais 2 pessoas em uma lancha, a mais recente de uma sequência que já passa de 60 operações e mais de 250 mortos desde setembro do ano passado. E, em silêncio, empresas chinesas seguem comprando minas em 3 estados brasileiros, num movimento que já fez do país o principal destino de capital chinês no mundo em 2025. Neste vídeo, você vai entender por que o Brasil autorizou o retorno de tropas armadas dos Estados Unidos justamente 1 ano depois de tê-las barrado, o que está por trás da onda de ataques letais do Comando Sul-Americano no Pacífico e no Caribe, e como a China se tornou, na prática, o maior investidor estrangeiro em solo brasileiro. Tudo isso enquanto o governo brasileiro discursa sobre soberania e, na prática, acomoda os 2 lados dessa disputa sem um rumo claro. A Operação Formosa é o maior exercício militar do Brasil, organizado pela Marinha há décadas, hoje realizado em Goiás. Desde 2023, fuzileiros navais americanos participam da operação. Em 2024, pela primeira vez, tropas dos Estados Unidos e da China estiveram lado a lado no mesmo exercício. A China, inclusive, deixando de ser apenas observadora para atuar operacionalmente. Em 2025, a participação americana foi cancelada num momento de forte deterioração política entre Brasília e Washington. Agora, para a edição de setembro de 2026, o Ministério da Defesa autorizou formalmente a entrada de militares dos Estados Unidos, da França e do Paraguai, com armas e munições, com base na Lei Complementar 90, de 1997. A China não consta neste despacho específico. O que motivou o cancelamento de 2025 não foi um detalhe protocolar. Segundo a apuração da imprensa especializada em defesa, havia resistência dentro do próprio governo Lula. Assessores do presidente levaram ao Ministério da Defesa a avaliação de que seria inoportuno treinar ao lado de militares de um país que, naquele momento, aplicava sanções contra autoridades brasileiras. A avaliação interna também associava o afastamento americano ao estreitamento dos laços militares entre Brasil e China, o mesmo período em que o Brasil passou a manter pela primeira vez um oficial general na adjudância militar em Pequim. Mas o discurso da soberania tem um contraponto que passa longe dos holofotes. Enquanto o governo sinalizava resistência à presença americana em solo brasileiro, o exército brasileiro seguia pagando, com dinheiro público, para treinar suas próprias tropas dentro dos Estados Unidos. Foram identificados repasses de centenas de milhares de dólares para contas específicas, destinadas a exercícios de tropas brasileiras em centros de combate americanos, incluindo cursos de instrutor e de liderança de pequenas frações, que somam cerca de 1/4 de todas as vagas do programa. O Exército se recusou a divulgar o contrato completo que rege esse acordo, alegando que ele pertence também à instituição americana. No Pacífico, a política americana segue outro ritmo, mais letal. Desde setembro de 2025, sob a chamada Força Tarefa Conjunta do Hemisfério Ocidental, o Comando Sul dos Estados Unidos já realizou mais de 60 ataques cinéticos contra embarcações suspeitas de tráfico, com mais de 250 mortos, segundo levantamentos da imprensa baseados em comunicados oficiais e registros de busca e resgate. O governo americano informou ao Congresso que trata essas operações como um conflito armado contra cartéis, classificando os mortos como combatentes ilegais. Uma tese contestada por parlamentares e organizações de direitos humanos que defendem que suspeitos deveriam ser processados judicialmente, como previa a política anterior. Especialistas em segurança pública também questionam se a estratégia reduz, de fato, o fluxo de drogas. Por que isso interessa ao Brasil?
Porque essa mesma doutrina de guerra ao narcotráfico é o pano de fundo da disputa em curso sobre classificar facções criminosas brasileiras como organizações terroristas. Um debate que já gerou tensão diplomática em 2026 e que, se avançar, pode aproximar o território brasileiro do tipo de enquadramento militar que hoje justifica ataques letais no Pacífico e no Caribe. Enquanto isso, a China joga outro jogo, o dos minerais críticos. Em 2025, o Brasil foi o país que mais recebeu investimento chinês no mundo. 6,1 bilhões de dólares, alta de 45% em relação ao ano anterior, superando até os Estados Unidos como destino desse capital. A CMOC, uma das maiores mineradoras de cobre e cobalto do mundo, ampliou suas operações na Bahia, no Maranhão e em Minas Gerais. Diante disso, o governo brasileiro aprovou a Política Nacional de Minerais Críticos, com previsão de até 5 bilhões de reais em investimentos. Mas o próprio presidente Lula oscilou publicamente. Primeiro declarou que os minerais brasileiros não estavam à venda. Depois, sinalizou disposição para negociar terras raras com os Estados Unidos em troca de redução de tarifas. É esse o retrato que emerge quando as três frentes são colocadas lado a lado. Um governo que hesita em autorizar tropas americanas por razão de soberania, mas financia o treinamento das próprias tropas em solo americano sem transparência total sobre os termos, e que muda de discurso sobre minerais estratégicos conforme a pressão comercial do momento. Não há, nas fontes disponíveis, uma estratégia única e coerente. Há acomodação caso a caso. O resultado prático: o Brasil segue como destino relevante tanto para o capital chinês quanto para a cooperação militar americana, mas sem definir claramente que tipo de parceria estratégica está construindo, nem que limites está disposto a impor a qualquer um dos dois lados. O governo Lula está na contradição entre o discurso de soberania e a prática da política externa e de defesa. Enquanto o governo demonstra preocupação com a presença militar americana em território brasileiro e chegou a cancelar a participação dos Estados Unidos no exercício Formosa em 2025, agora autorizou novamente a entrada de militares americanos, franceses e paraguaios, inclusive com armas e munições, para a edição de 2026. A pergunta que fica é simples. Se a presença americana era considerada politicamente inconveniente naquele momento, o que mudou para que ela voltasse a ser autorizada apenas um ano depois? Essa contradição fica ainda mais evidente quando se observa que, ao mesmo tempo em que o governo Lula fala em soberania diante de Washington, continua enviando militares para treinamento nos Estados Unidos com recursos públicos. O problema não é cooperar militarmente com os americanos, algo que pode ser perfeitamente legítimo e até estratégico para o Brasil. O problema é a aparente incoerência de defender soberania como argumento contra determinadas iniciativas americanas, enquanto mantém uma cooperação militar profunda com os próprios Estados Unidos, inclusive com acordos cujos termos completos não são divulgados. Afinal, qual é exatamente o limite da soberania defendida pelo governo? No campo econômico, existe outra contradição. O governo Lula afirma que os minerais estratégicos brasileiros são patrimônio fundamental do país e que não estão simplesmente à venda. Ao mesmo tempo, diante da disputa comercial e estratégica entre Estados Unidos e China, Lula e integrantes de sua base política passaram a admitir negociações envolvendo minerais críticos e terras raras. A questão, portanto, é saber se o governo possui uma estratégia clara para proteger esses recursos ou se está utilizando as riquezas minerais brasileiras como instrumento de negociação conforme a pressão externa aumenta. Se esses minerais são realmente estratégicos para a soberania nacional, o governo deveria deixar absolutamente claro quais recursos podem ser negociados, em quais condições e quais limites jamais serão ultrapassados. Enquanto isso, a China amplia sua presença econômica no Brasil, inclusive em setores estratégicos relacionados à mineração e minerais críticos. Não há nada de errado por si só em receber investimentos chineses.
O problema é quando o governo não deixa claro qual é a estratégia brasileira diante da crescente disputa entre Washington e Pequim. O Brasil pode e deve negociar com as duas potências quando isso for do interesse nacional, mas precisa estabelecer quais são seus próprios objetivos. Caso contrário, corre o risco de simplesmente reagir aos movimentos das grandes potências em vez de conduzir sua própria política. E é justamente nesse ponto que entra a questão militar. Os Estados Unidos estão adotando uma postura cada vez mais agressiva no combate ao narcotráfico no Caribe e no Pacífico, utilizando uma abordagem militarizada contra embarcações suspeitas. O governo brasileiro não é responsável por essas operações, mas pode ser questionado sobre qual é sua estratégia diante de uma mudança tão importante na política de segurança dos Estados Unidos em uma região próxima ao Brasil. Se Washington está ampliando o conceito de combate ao narcotráfico para uma lógica de conflito armado, o Brasil precisa saber exatamente como pretende proteger sua soberania. Isso também coloca pressão sobre o debate envolvendo organizações criminosas brasileiras e a possibilidade de classificá-las como organizações terroristas. Não é correto afirmar que os Estados Unidos estejam preparando uma intervenção militar contra o PCC ou o CV, porque isso exigiria evidências que até o momento ainda não existem. Mas é perfeitamente legítimo perguntar se o governo brasileiro está preparado para enfrentar as consequências de uma eventual mudança na forma como Washington encara o narcotráfico na América Latina. No fim das contas, a questão é se o governo Lula parece estar tentando administrar as pressões de Washington e Pequim, caso a caso, sem apresentar ao público uma estratégia integrada que promova uma defesa, política externa, economia e proteção dos recursos estratégicos brasileiros. O Brasil pode negociar com os Estados Unidos, pode receber investimentos chineses e pode cooperar militarmente com diferentes países. Isso não é necessariamente uma fraqueza. A fraqueza surge quando não ficam claros os interesses brasileiros que devem orientar todas essas decisões. No final, a pergunta que o governo deveria responder é simples. O Brasil está escolhendo seu próprio caminho ou está apenas reagindo aos caminhos que Washington e Pequim estão traçando? Porque soberania não significa simplesmente dizer não aos Estados Unidos ou sim à China. Soberania significa ter uma estratégia própria, definir limites claros e fazer com que qualquer potência estrangeira, americana, chinesa ou qualquer outra, precise negociar com um Brasil que sabe exatamente o que quer. O Brasil não está sendo simplesmente pressionado por fora. Está reagindo a cada movimento dos Estados Unidos e da China sem uma política externa de defesa que amarre esses episódios entre si. É essa falta de rumo definido, mais do que qualquer ataque isolado, que deixa o país em posição reativa diante das duas maiores potências do planeta. Se você chegou até aqui, é porque quer entender o que realmente está acontecendo por trás das movimentações militares, políticas e econômicas que podem afetar o futuro do Brasil. Então, inscreva-se agora no canal Pauta Militar e ative as notificações. E deixe o seu like. Parece um detalhe, mas ele ajuda o YouTube a recomendar este vídeo para mais pessoas que também querem acompanhar esses assuntos. Se você acha que esse debate precisa chegar a mais brasileiros, compartilhe este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram e nas suas redes sociais. Às vezes, uma informação que chega a uma pessoa pode iniciar uma discussão que chega a milhares. E se você quer ajudar o canal Pauta Militar a continuar produzindo conteúdo sobre defesa, geopolítica e os grandes movimentos que estão redefinindo o mundo, considere se tornar membro do canal. Sua contribuição ajuda diretamente na produção dos próximos vídeos. Confira agora um dos outros vídeos do canal Pauta Militar, que está aparecendo na sua tela. Talvez você descubra que aquilo que parecia ser apenas mais uma notícia faz parte de uma história muito maior. Inscreva-se, deixe o like, compartilhe e continue acompanhando o canal Pauta Militar.